Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Com base no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 11. O batismo no Espírito é uma promessa do Senhor Jesus feita a todos os cristãos que vivem em comunhão com Ele. Aos discípulos, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que os revestiria de poder. Porém, a condição era ficar em Jerusalém. Quer dizer que quem sair de Jerusalém não vai receber a promessa. Ficar em Jerusalém significa continuar de onde Jesus parou, na igreja servindo ao Senhor. Em Jerusalém, a memória da morte e ressurreição de Cristo é muito viva. Em Jerusalém, a perseguição cristã é intensa, a luta é travada. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16 e verso 8. Mas ao declarar que ele convencerá o mundo, Jesus nos revela a primeira manifestação do Espírito Santo, que convence, pois assim que ele converte o pecador, somente assim esse pecador passa a ser uma nova criatura, o que se chama de novo nascimento. João capítulo 3 e verso 3. Ainda a regeneração. Tito capítulo 3 e verso 5. Essa é a primeira manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. O homem não pode transformar ou converter-se a si mesmo, mas pode crer em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10 e verso 11. Sabendo que a fé nele produz salvação. Efésios capítulo 2 e verso 8. Ora, se a fé em Jesus Cristo nos salva, e a fé em Jesus também nos torna apto a receber o Espírito Santo. Pois Ele é quem transforma e nos faz nascer de novo. Todos nós devemos buscar esse batismo de fogo, através da manifestação, pois somente cheio da plenitude do Espírito Santo é que podemos vencer as provações, as tentações que nos rodeiam no dia a dia. Da mesma forma que o batismo nas águas é um sinal visível de arrependimento e salvação da pessoa, o batismo no Espírito Santo é também o sinal de que aquele que já se arrependeu foi salvo. Permanece em Cristo santificado com sua vida e recebe o poder para testemunhar de Cristo. O batismo no Espírito de Deus é visível através do fruto que o cristão produz. Isso é, ser cheio do Espírito Santo. Como receber o batismo no Espírito? Vamos ponderar alguns fatores importantes sobre o batismo no Espírito. Buscai o Espírito Santo, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. Lucas, capítulo 11, verso 13. Receber o poder do Espírito Santo é que se deve ser almejado e buscado por todos os cristãos, sendo indispensável ao testemunho da fé ter o coração aquecido por Deus para essa missão. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida tem o Espírito Santo.
1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Ao homem ou mulher que crê na justificação dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo, tem uma experiência pessoal com Deus, recebendo então o Espírito Santo em sua vida. Na caminhada da fé, ao santificar, a pessoa pode receber uma nova experiência para com Deus, sendo cheio do Espírito Santo, uma força capacitadora para testemunhar de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Você tem buscado o Espírito Santo? Eu te pergunto. Busque o Espírito Santo em consagração. O Espírito Santo usa quem Ele quer, como quiser. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12 e verso 7. Sabemos que a principal missão do Espírito é glorificar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, sendo a sua principal obra no ser humano é de convencer o pecador da justiça e do juízo. João capítulo 16 e verso 8. Depois da conversão, o próximo passo é a santificação e o batismo no Espírito Santo. É fruto da santidade mediante a Bíblia. Não podemos determinar o que o Espírito Santo deve fazer, e muito menos o que ele não deve fazer, pois ele é soberano, faz o que quer, quando quer, com quem quiser. É impossível citar fórmulas de ser batizado no Espírito, e nem se pode determinar como ou quando o Espírito de Deus age em nossas vidas e quem ele quer usar. Podemos identificar então uma manifestação do Espírito quando ele produz fruto proveitoso. Você gostaria de ser usado pelo Espírito Santo? Coloque-se à disposição para ser usado por Deus. O resultado de ser cheio do Espírito Santo, assim, pois pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. O cristão cheio do Espírito de Deus sente e faz o que sente, crê e cumpre o que crê. Mais excelente dom é o amor, sendo a maior prova de que a pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é para nós como um elo de ligação que nos renova em nossa aliança com o Senhor. Ao sermos cheios do Espírito Santo, somos levados a amar a Deus, aprender a amar as pessoas, ver as pessoas de uma forma diferente, tendo uma visão completamente cristã acerca do mundo que nos rodeia e que vivemos. Os frutos são a maior prova de que alguém está cheio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Você tem o fruto do Espírito Santo? Produza frutos espirituais para Deus. Não existe fórmula única para receber poder. Não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Mais importante do que os fatores externos são enfatizados em relação ao batismo no Espírito. É a realidade interior que muda a vida da pessoa que está cheia do Espírito Santo. Pois, segundo a palavra de Deus, até mesmo as obras maiores podemos fazer com a fé, por intermédio do Espírito Santo. João capítulo 14 e verso 12. Embora Jesus tenha dito
que estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Marcos capítulo 16 e verso 17. Infelizmente é comum se ver o contrário, os que creem seguir sinais, copiando as outras pessoas. Isso não é crer para ver, e sim ver para crer. Também não é fé, é modismo. Como você tem buscado o Espírito Santo? Deixe Deus te usar como Ele quiser. Cuidado com os enganos. O penhor do Espírito é para vida e paz. Romanos capítulo 8 e verso 6. Muito emocionismo temos visto ao falar do batismo no Espírito Santo. Porém, vemos uma experiência com Deus pode conduzir a uma emoção. Mas uma emoção nem sempre conduz a uma experiência com Deus. É preciso ter muito cuidado com isso. Infelizmente, com relação a algumas pessoas que enfatizam o batismo espiritual, o que tem marcado a sua experiência não são os frutos, e sim o anseio por adivinhar o futuro. Necessitamos ser cautelosos para não confundir o ego, os pensamentos, emoções, o vontade com as ações do Espírito Santo. Outra triste marca deixada por engano são o modismo, que tem estabelecido padrões extrabíblicos para as igrejas. Com culto show que, embora revestido de alegria, não conduz a arrependimento e nem perdão de pecado. Isso tem causado divisão no corpo de Cristo e confundido o mundo acerca do cristianismo, atrapalhado o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Deus é eterno, tudo que vem de Deus não é passageiro. Busque o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Conclusão: ser batizado no Espírito Santo é um privilégio concedido a todos os cristãos que crê nessa promessa tão maravilhosa. Quando aceitamos a salvação através de Jesus Cristo, somos batizados nas águas. Somos então lavados dos nossos pecados. Mas com a permanência e no caminhar da vida cristã, quando desejamos nos santificar, somos batizados com fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Busque o batismo no Espírito, mas deixa Deus fazer o que Ele quiser da sua vida. Ele pode te dar o dom novo, diferente das outras pessoas, para completar a necessidade da igreja que você congrega. Não fique copiando o que as outras pessoas fazem. Tome muito cuidado com as coisas que confundem, ao invés de edificar. Seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.